Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje faremos a nossa última revisão, faremos a revisão de história. E a tia precisa que vocês peguem o caderno de atividades de história, lápis e borracha. Vamos lá? E para começar, vamos abrir o nosso caderno de atividades na página 14. A questão da página 14 fala um pouco sobre o período de escravidão no Brasil, como os negros eram tratados nesse período. Então vamos lá à questão. As imagens abaixo foram feitas há quase 200 anos por um artista chamado Jean-Baptiste Depré. Diferentemente de outros artistas que só faziam pinturas religiosas, Debré desenhou e pintou o que percebeu do dia a dia do Rio de Janeiro. Assim, passou a retratar também os escravos e suas obras. Observem as imagens e depois respondam. Então, vamos analisar aqui essas duas imagens. Então, nós temos aqui, uma senhora branca com uma menina, de pele de cor clara, de cor branca, e alguns negros, escravos, olha, algumas crianças também sentadas ao chão. Na segunda imagem, nós encontramos um senhor bem vestido e alguns negros também bem vestidos, com sua família aqui, bem vestidas. Vejam que esses são de pele branca, de pele clara, e atrás alguns negros, Então, nessa primeira nessa primeira imagem, nós temos aqui uma senhora brasileira em seu lar, Jean-Baptiste Depré, 1835. E aqui, empregado do governo saindo a passeio, também do mesmo artista, 1835. Então, vejam aqui, o empregado do governo saindo para passear com sua família e os escravos, os negros escravos atrás, enfileirados, Então, nós temos aqui como os escravos são retratados na primeira imagem. Eles estão em posições diferentes das que as pessoas brancas estão? Se sim, descreva-as. Então, os escravos estão sentados no chão trabalhando, Vejam que tem uma aqui bordando, outra cuidando de criança, Há também um escravo servindo as pessoas brancas. Sim, estão em posições diferentes, sentados no chão, enquanto as pessoas brancas estão sentadas em cadeiras. Então, vejam, existe uma diferença, Então, se vocês quiserem resumir a resposta, pode, ou também pode codificar essa resposta, copiar essa resposta, tá bom? Letra B. E na segunda imagem, como os escravos são retratados? Eles estão em posição diferente das que as pessoas brancas estão? Se sim, descreva-as. Então, nós temos aqui, Sim, os escravos estão em posições diferentes, no fim de uma longa fila que se inicia com o senhor da casa. Então, eles vêm atrás, enfileirados atrás, vamos dizer, do seu dono, Porque eles eram escravizados, eles eram vendidos, Então, tinham donos, Agora escreva abaixo. Quais são as conclusões que podemos tirar a respeito do lugar que os escravos ocupavam no Brasil em relação às pessoas brancas na época da escravidão? Então, como era essa relação? Qual era a posição dentro da sociedade, Posição do negro, Os escravos tinham um papel inferior na sociedade escravocrata. Então, eles não tinham a mesma posição naquela época, Não tinham a mesma posição do branco, Não podiam exercer os mesmos papéis, as mesmas profissões. Eles eram sempre escravos. E vamos à página 15. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós estudamos sobre a unidade 3, começando do campo à cidade. Leia a letra de música abaixo e responda ao que se pede. Sangue de nordestino. Quando eu vim da minha terra, foi com dor no coração. Quando lá deixei meus pais, meus parentes e meus irmãos.
Aquela gente querida faz parte da minha vida. Como vou dizer que não? Se eu não sentisse saudade, tanto assim, eu não diria. Minha história era sem versos, inspiração não teria. Era uma dor sem jeito que rojando no meu peito, coração se afogaria. Se passaram muitos anos, mas a saudade ficou. Levo a vida assim cantando, sufocando a minha dor. Sou sangue de nordestino, marcado pelo destino de ser sempre um sofredor. Então, essa música é de Luiz Guimarães, Sangue de Nordestino, interpretado por Luiz Gonzaga. Está no álbum Sangue de Nordestino, de 1979. Então, o que a música retrata? Então, o que a música está falando? Qual é a realidade que nós encontramos na letra dessa música? Ela retrata as saudades de um nordestino que deixou sua terra e sua família, né? Ele deixou a sua terra e ficou com muita saudade. Deixou para trás a terra, o Nordeste e sua família. Letra B. De acordo com o que você aprendeu na unidade 3, responda. Por que os nordestinos costumam deixar suas terras? Essa é uma questão que a gente fala bastante, quarto ano. Ó, segundo o conteúdo da unidade 3, porque saem em busca de melhores condições de vida, né? Porque no Nordeste ou no sertão, a depender da região, há muitas dificuldades, né? Então, eles saem à procura de melhores condições de vida, de trabalho, né? De melhores condições de saúde, de educação para os seus filhos. Com base no que você aprendeu na unidade 3, responda. É possível que essa música tenha relação com os retirantes? Por quê? Quem lembra quem são os retirantes? Olhe, sim, pois os retirantes, de acordo com o que foi estudado na unidade 3, são aqueles que saem de um lugar para morar em outro, né? Eles fazem uma migração, né? Mas retirantes é um termo, né? Um nome utilizado para as pessoas que saem do Nordeste, né? Do sertão nordestino, são chamados os retirantes. Na página 16, nós temos esse poema. Minha cidade. Goiás, minha cidade, eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes. Contando histórias, fazendo adivinhação, cantando teu passado, cantando teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Então, esse poema é de Cora Coralina, Melhores Poemas, de 2008. Então, vejam, fala da cidade de Goiás, né? Falam de alguns lugarzinhos, né, que tem na cidade, né? E de muito sentimento, né? Pelo tempo da cidade. Então, como é a organização da cidade descrita no poema? Então, como é essa cidade? O que apresenta essa cidade? É uma cidade que possui larguinhos e becos, igrejas, sobrados e casas encostadas umas nas outras. Que fala cochichando, né? Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas nas outras, né? Como se tivesse uma bem juntinho da outra, cochichando, uma parede com a outra, coladinha na outra. Então, é como é organizada a cidade, né? O que apresenta a cidade. Letra B. Com base no que você aprendeu na unidade 3, responda. A cidade de Goiás, retratada no poema lido, é uma cidade que tem o passado preservado? Se sim, de que forma? Então, vocês acham que a arquitetura da cidade, os prédios, as casas antigas foram preservados? O que vocês acham? Então, sim, né? De acordo com o que foi estudado na unidade 3, visitar a cidade de Goiás é como fazer uma viagem no tempo. A cidade ainda mantém características do seu passado colonial.
e suas vielas, becos e ladeiras são muito bem preservados. Então, sim, né, o poema ele retrata, né, essa questão ainda da estrutura, da mesma estrutura da cidade, né, dos casarões antigos, das ruas, né, desde o período colonial, né? Então, gente, aqui é uma pesquisa, tá? Então, aqui não precisa para a nossa revisão, para o momento. Então, agora a tia vai pedir que vocês peguem o livro de geografia. Desculpa, livro de história, gente, a tia atrapalhou. Estamos fazendo revisão de história. Peguem o livro de história. Então, vamos lá para o nosso livro de história. Turminha, lembrando que além desse vídeo revisão, vocês devem estudar as páginas que constam, né, no plano de estudo, certo? Estudar as atividades que vocês responderam no caderno, estudar as páginas que constam no plano de estudo, tá bom? Além, né, de assistir aos vídeos de revisão, tá bom? Para complementar o estudo, né, para refrescar a memória, tá bom? Vamos lá, a tia precisa que vocês abram o livro de história na página 88. E temos aqui na página 88 a seção Hora de organizar o que estudamos. Então, vamos lá. Lembrando, né, alguns tópicos, lembrando o que nós já estudamos. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje correspondem ao Brasil, em 22 de abril de 1500, os indígenas viviam em nações organizadas espalhadas pelo território. Então, quando os portugueses aqui chegaram, né, quem habitava essas terras eram os índios, os indígenas, né? E eles estavam espalhados por todo o território brasileiro. Mas os portugueses tiveram contato primeiramente com os índios que habitavam, que se localizavam, né, na parte litorânea, né, próximo ao mar, já que os portugueses, eles chegaram de navios, né, vieram através do mar. Então aparece aí essa imagem, né, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, aqui na Bahia, em 1500. É uma pintura de Oscar Pereira da Silva, retratada em 1922. Vamos lá para o segundo tópico. Muitos conflitos ocorreram como resistência à escravidão e ao deslocamento forçado das populações indígenas. Então, eles foram resistentes, né? E ocorreram muitas mortes, muitos conflitos, né? Porque eles não aceitavam ser escravizados, né? E ser retirados, né, de suas terras. Os portugueses desejavam desenvolver atividades econômicas na colônia para ter mais riqueza. Por isso, começaram a usar mão de obra escrava trazida da África para trabalhar nas lavouras e nos engenhos. Então, os portugueses resolveram explorar a nova terra, né? Eles perceberam a quantidade de riquezas que aqui haviam, né? A qualidade da terra. E eles tinham a ambição de ficar cada vez mais ricos, né? Ter mais dinheiro, mais poder. E aí eles começaram a utilizar as nossas terras, né? E eles precisavam de mão de obra. Então eles utilizaram a mão de obra escrava dos negros trazidos da África. Muitos negros que se revoltavam contra a sua condição de escravizados fugiam e formavam aldeias com outros escravos fugidos. Eram os quilombos. Né? E nós estudamos também um pouquinho, falamos um pouquinho sobre o Zumbi dos Palmares, né? Que foi um dos líderes, né, dos quilombos, né? Então, os negros muitas vezes eles se revoltavam, né? Eles não aceitavam essa condição de escravos e fugiam. Então, eles se organizavam em algumas aldeias, né? Que eram chamadas de quilombos.
né? E ficavam em lugares de acesso bem difícil no meio do mato, né? Das matas. O colonizador português promoveu a ocupação do território brasileiro em paralelo com várias atividades econômicas. Então, os colonizadores chegaram, né? Portugueses chegaram ao Brasil e eles foram promovendo a ocupação, eles foram ocupando o território. Mas ao mesmo tempo que eles iam ocupando, expandindo, se espalhando pelo território brasileiro, eles iam desenvolvendo atividades econômicas. Que aí nós temos como exemplo o cultivo da cana de açúcar, e eles produziam, né, o açúcar exportado para Portugal. Tinha o cultivo do café, a pecuária, as bandeiras, lembram que foram a exploração, né, o desbravamento dos territórios. Eles saíram da parte litorânea e foram adentrando o território brasileiro, chegando à parte central do Brasil, né, até o norte. O tropeirismo e a exploração do ouro, né? Então tinha os tropeiros também, que eles faziam esse transporte, né, pelas trilhas do Brasil. Iam abrindo novas trilhas, né? Os primeiros grupos étnicos que formaram o povo brasileiro foram os indígenas, os europeus portugueses e os africanos, né? Então, esses foram os primeiros povos, vamos dizer assim, foi a primeira mistura, né, que ocorreu. Os indígenas, porque aqui já estavam, chegaram os portugueses, os europeus, e depois foram trazidos os africanos. E vamos à página 126, né, outra seção, hora de organizar o que estudamos. Observem essa imagem aqui, ó. A tia agora há pouco falou sobre eles, são os retirantes, são os migrantes do Nordeste, né, que chegaram a São Paulo em 1960, né, então eles saíram do Nordeste rumo a São Paulo para fazer o quê? Procurar melhores condições de vida, né, então esses são os chamados retirantes nordestinos, certo? Vamos lá. Lembrar um pouquinho sobre o que nós já estudamos? Antigamente, a maioria da população brasileira vivia no campo. Hoje, porém, 84% da população do país vive em áreas urbanas. Então, vejam, antigamente nós encontrávamos uma maior concentração de pessoas morando no campo, morando na área rural. Mas hoje em dia, esse número se inverteu, né? Nós encontramos a população urbana muito maior que a população rural, né? Supera a população rural. A procura por novas áreas, principalmente no Centro-Oeste e na Amazônia, definiu a nova fronteira agrícola brasileira. Então, nós estudamos que na região Centro-Oeste pode-se encontrar terras, né, com preços melhores, mais fácil a compra, né, dessas terras em parte da Amazônia. Então, é uma nova fronteira agrícola brasileira. Então, tanto agrícola como para a pecuária também, né, criação dos animais, do gado principalmente, né. Muitos séculos atrás, o desenvolvimento do comércio promoveu o aparecimento e o crescimento das primeiras cidades. Então, é a partir do comércio, né, do desenvolvimento dessa atividade econômica, que surgiram novas cidades e o crescimento das cidades que já existiam, né? Algumas vilas foram crescendo, foram sendo promovidas, né, a categoria de cidades, isso em detrimento ao desenvolvimento do comércio. A busca de novas terras em continentes antes desconhecidos deu-se ao interesse por novos produtos para serem comercializados. Então foram sendo exploradas rotas comerciais, né? Então vários países, né, de outros continentes se lançaram ao mar, né, procurando novas rotas, procurando novas terras, novos locais para desenvolver o comércio.
né, comercializar, comprar produtos e também vender produtos. As cidades têm diferentes histórias que contam como as pessoas se organizaram naquele local ao longo do tempo. Então, cada cidade tem a sua história. Algumas foram planejadas, outras não, né? Algumas foram surgindo da miscigenação, da mistura de outros povos, né? De povos estrangeiros que vieram de outros países, né? Então, cada cidade tem a sua história, né? É uma maneira diferente como elas se organizaram, como elas surgiram, né? Como se desenvolvem. E todas as cidades do Brasil têm organização política semelhante, né? Então, nós temos uma estrutura semelhante. Nós temos prefeito, os estados têm governadores, as cidades têm prefeito, têm os vereadores, né? Então, são bem semelhantes. Agora, os problemas podem ser parecidos, né? Ou bem diferentes. Vai depender da administração de cada cidade, né? Então, nós temos aqui, ó, as grandes cidades do Brasil possuem problemas urbanos nas áreas de habitação, transporte e saneamento básico. Então, todas as cidades apresentam problemas. Alguns parecidos, né? Outros não, com mais problemas, menos problemas, mas sempre tem essa questão, né? Dos problemas na questão da habitação, do transporte, do saneamento básico das cidades, né? Vai ser mais agravante ou não, a depender, né, da forma da organização política, né? Depende da administração política de cada cidade, de cada município, tá bom? Então, gente, ó, vamos lá pegar o plano de estudo, né? Ver quais são as páginas que tem lá e vamos lá fazer a revisão, né? Ler novamente os assuntos, ler novamente as atividades, tá bom? Estudem com atenção, com bastante vontade, para que vocês possam ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho, um bom desempenho na avaliação, tá bom? Fiquem todos bem, bons estudos e boa sorte na avaliação. Até a próxima semana.